a proposta de suprimir totalmente o fluxo dos pensamentos, Yoga Chitta Vritti Nirodha, Yoga é a parada das ondas mentais, não é possível. Não é possível você parar totalmente a sua atividade mental, a não ser que você morra. O que é possível é reduzir, isso sim. E essa redução, sim, essa redução é benéfica. Então você ter uma redução da atividade mental pode reduzir a quantidade de cortisol, que é o hormônio que é liberado no estresse, pode reduzir a sua resposta com mais raiva, com mais angústia a determinadas situações. Isso tudo pode. Só que isso estaria ligado a algo material, você não precisaria criar um dualismo para chegar, e de fato é algo que sim faz muito bem, e é o que mais diferencia hoje o ser humano dos outros animais e a nossa capacidade de se auto-perceber. A nossa capacidade de observar que a gente existe e que ali existe um pensamento. Isso tudo é função do nosso próprio cérebro. É como se ele tivesse realmente diversos tipos de resposta para as coisas. Uma das respostas é a resposta instintiva, de coisas que a gente não consegue raciocinar, né? Então chega alguém aqui e me agride, eu vou raciocinar, eu vou reagir de uma forma que eu não tenho muito calculado. Agora, se você me fizer uma proposta, Daniel, vamos fazer isso, eu vou pensar, eu vou raciocinar, eu vou pensar nas hipóteses e vou chegar a uma conclusão. Isso é uma outra forma do meu cérebro processar informação. E uma outra forma que é excelente, que deve ser treinada e que de fato ela faz muito bem, é o aspecto contemplativo, é o aspecto da autoobservação, que você pode treinar fazendo asana, fazendo respiratório, meditando, só que não necessariamente tendo que apelar para uma transcendência, que é o que a proposta real do yoga é ter realmente essa transcendência. Aceita que pode-se explicar as técnicas podem fazer bem e a gente vai ter um benefício grande a partir só do funcionamento do cérebro. A gente acaba aceitando tudo que vem se desenvolvendo em termos de pesquisas da neurociência. Tá? Então a neurociência é uma ciência que vem desenvolvendo muito, que até bem pouco tempo atrás ela era muito rudimentar pela questão de equipamentos, mas que ela vem fazendo várias descobertas e essas descobertas elas são benéficas para a nossa vida. Agora, se você quer seguir o yoga tal como ele era na origem, você tem que negar a mente e o corpo, porque a mente e o corpo necessariamente sempre vão produzir vrittis, que são as distrações, e consequentemente necessariamente vão produzir sofrimento. Então, você teria que negar isso, enquanto a neurociência pode se dizer assim, não, você pode fazer um trabalho com o cérebro de forma que isso vai melhorar o seu bem-estar. O seu corpo, e isso a gente tem que dar o mérito para os natras, porque os natras também viam assim. Não existe uma diferença entre corpo e não existe uma diferença entre mente e corpo, né? A mente seria essa percepção que pode surgir tanto do corpo, como pode surgir de uma função cerebral simplesmente. Ele pode surgir de uma sensação física corporal, mas pode surgir também desse diálogo interno. Então ela acontece a partir de um diálogo interno e ela expressa ali determinados pensamentos, sensações, então tudo isso surge na consciência. Então a gente criou aqui o que a gente chamou de manifesto do Yoga Teu. Então eu vou passar os itens aqui do manifesto. Então o Yoga Teu é a linha de yoga que eu criei a partir de mais de 10 mil horas de estudo e práticas do yoga e 25 anos lecionando, ensinando yoga todos os dias, vivendo realmente esse assunto no meu dia a dia, questionando, pensando, estudando sobre ele. E hoje eu tenho 15 livros publicados, né? Tem alguns que eu até me envergonho, mas de fato eu tenho 15 livros publicados. Esses livros são dos mais variados assuntos, tem muita coisa muito boa que eu já fiz, tem outras coisas que a gente depois não quer nem lembrar que produziu. Então, ao invés de ficar revisando 1000 vezes o mesmo livro, eu falei, paciência, nem sempre a gente tem razão, vamos pra frente. E continuei aí publicando livros que têm relação com yoga, com escrituras, com filosofia da mente. Então, esse foi o meu background aí para criar esse sistema. O Yoga Teu é um yoga moderno. O Yoga Teu é um yoga moderno e atual, que entende que as técnicas do yoga atuam unicamente na melhoria do funcionamento do cérebro e, consequentemente, do corpo e da mente. Então aqui uma observação, que é,
Por que o cérebro ele não é tão conhecido, ou era muito pouco conhecido há bem pouco tempo atrás, como os outros órgãos? Por que desde Da Vinci os caras estão estudando lá o coração e hoje em dia do cérebro se sabe muito pouco? Porque se você pegar o coração vivo e o coração morto, eles têm muito pouca diferença. Você consegue abrir aquilo ali, analisar, e você vai ter conclusões muito próximas, tanto do coração vivo quanto do coração morto. Agora, isso aí com os pulmões, com os rins e por aí vai, com todos esses órgãos. Agora, o coração, o cérebro, quando ele perde a vida, ele apaga totalmente, ele desaparece. E não existe como você analisar o funcionamento do cérebro a partir de um cérebro morto, porque ele não vai produzir mais nenhum tipo de informação relevante. E então só foi possível começar a entender a mente, começar a entender o cérebro, começar a entender essa questão desse dualismo a partir do momento em que começou a se desenvolver cada vez mais esses eletrodos que fizeram com que a gente começasse a fazer aí um escaneamento do funcionamento. É claro que nem tudo se sabe hoje, mas como eu falei, existem muitas teorias para explicar a consciência como um próprio fenômeno mental e um fenômeno evolutivo, e você tem aí tudo que está relacionado à questão do cérebro, porque ele consegue cada vez melhor ser medido. As funções do cérebro conseguem ser cada vez melhores medidas. Por isso, não entra na questão da espiritualidade, não aceita dogmas e não apela para o misticismo de forma que pessoas de qualquer crença ou religião podem praticá-lo. Então, a fé, ela é de cada um, ela é inquestionável, cada um pode ter a sua fé. E a fé, basicamente, é você acreditar em algo sem necessariamente aquilo ter uma razão. Você acredita em algo porque faz sentido pra você e você não quer nem saber, e é isso aí. E é ok. Só que o ponto de você, a vantagem de você usar a questão da razão é que você tende a se aproximar mais de verdades da validação quando você usa a razão do que a fé. Porque a fé, você pode acreditar em coisas que são verdades, mas você pode cair também em mentiras. Já quando você busca a lógica, a razão, você vai ter como ali chegar e chegar a um resultado e validar aquilo, analisar novamente e se aproximar mais do que é real. E a transcendência, quando existe essa questão da transcendência, né? Então, eu tenho que chegar numa coisa que tá além e tal, e que você não consegue medir, que você fica ali meio perdido. Você tende a buscar em alguém aquilo ali. Então, tipo, é essa pessoa aí que já transcendeu, que é o que eu vou seguir. Então, o cara não sabe, o seguidor ali, ele não sabe muito bem como que aquele cara chegou naquilo, ou o que é realmente aquilo, porque aquilo ali fica incomensurável, e a pessoa fica dependente dessa pessoa que é o transcendente, que é aquele que vai ajudar ela a transcender. Enquanto que a razão, ela é um conhecimento descentralizado. Se você conhece a lógica e a razão e você montar uma estrutura com argumentos lógicos, você pode derrubar hoje qualquer argumento científico do mundo. Se você tiver a capacidade de organizar, não é porque você não é especialista, porque a razão é descentralizada, a lógica ela é descentralizada, ela não depende de alguém dizendo, não, meu filho, você vai iluminar porque eu tô sentindo isso, ou você tá no caminho, tal. Não, é aqui, você tem isso, você tem mais isso, você tem aquilo. É praticamente como se você seguisse uma ordem matemática. Então a razão, ela tende a aproximar mais da verdade, e ela tem essa grande vantagem de ser descentralizada. O método não possui mantras, culto a divindades hindus ou gurus. Não pratica meditação com o objetivo de alcançar a iluminação ou a cura para todos os problemas. Os mantras, eles podem sim ser usados para o processo meditativo. E eles vão funcionar para a meditação. Agora, você pode meditar com centenas de técnicas. Por que você vai praticar uma justamente que tem uma relação religiosa que faz com que as pessoas associem a algum deus, algum culto, alguma coisa assim, que acaba afastando gente que poderia praticar yoga se não tivesse um Ganesha, um deus ali na escola dela, mas simplesmente... Então, já que existem outras formas de meditar, não há por que seguir essas, né? E a adoração aos deuses é que, de fato, os arquétipos, eles funcionam, né? Você tem ali o arquétipo de Ganesha, que é esse deus do elefante, que ele tem a questão da sabedoria, de conciliar os prazeres e as causas mundanas. Mas
mais uma vez, sabe, você vai dizer, não, Ganesha é meu arquétipo. As pessoas vão olhar e falar, não, isso aí é seu Deus, cara, não adianta, isso aí você cultua isso, então realmente a gente não faz. E além disso, a questão dessa divinização de guru, que é mais uma vez essa questão, que é a pessoa que você depende para alcançar a transcendência. Enquanto que a questão lógica, ou a questão que você consegue ali analisar dados, fatos, você não depende de ninguém para aquilo. A lógica permite que qualquer pessoa com o seu raciocínio, com a sua capacidade, possa refutar qualquer especialista em qualquer área. Ele só precisa ter os argumentos corretos. Claro que quem tem mais informação, tem mais argumentos, consegue raciocinar melhor, mas isso não impede uma pessoa totalmente leiga naquilo ali de construir um raciocínio e refutar. E a meditação, ela possui muitos benefícios. A meditação é algo que faz muito bem, não é uma pseudociência, tem comprovação científica de fato dos resultados, só que, na minha visão, na visão do Yogateu, ela não pode resolver todos os problemas. Ela não vai levar você à iluminação num ponto que você vai descobrir a sabedoria do mundo, que você vai voltar daquela meditação ali e vai se tornar a pessoa mais sábia e mais calma e vai passar por todas as situações da sua vida por cima, sublimando tudo. Não, esquece, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai se sentir bem, tal como quando você lê um livro durante 1 hora, você se sente bem, o cérebro produz uma sensação boa. A meditação com 5, 10 minutos você consegue fazer isso também. Você vai melhorar sua concentração, porque a concentração é um treino, é difícil pra caramba se concentrar. Você tem que realmente conhecer os mecanismos da sua mente para você poder se concentrar. Você vai conseguir lidar melhor com a questão de impulsos, de vícios, de coisas assim, se você aprender a meditar. Porque você vai aprendendo que essas sensações elas passam, que elas não fazem parte de uma personalidade que está ali concretizada, que a sua vontade é a verdade absoluta. Isso tudo a meditação causa como benefício. Agora, ela vai te levar para um mundo do além, um mundo em que não existe nenhum tipo de sofrimento, um mundo que você vai viver só na consciência cósmica? Eu não acredito. Eu acho que não. Eu acho que todo guru que diz assim que eu sou iluminado, no final do dia, ele tem que tomar uma decisão ali e ele volta pro ego dele. Então, você pode viver momentos de mais contemplação, que você vai deixar de lado todos os seus problemas, eu acho isso extremamente benéfico. Mas a proposta de viver isso sempre, não vejo como sendo positiva, não vejo como algo que a pessoa possa encarar por uma vida longa. Ela até pode fazer isso durante um tempo tal, só que a realidade é implacável. A primeiro momento que ele tiver ali uma angústia, ele vai dizer, cara, isso aqui não funciona e tal. Enquanto que, se ele não depositasse nisso toda a esperança, toda a expectativa, mas fizesse aquilo ali como mais uma prática, assim como de manhã ele escova os dentes, porque ele sabe que faz bem aquilo ali, que se ele não escovar os dentes ele vai ter problema mais pra frente. Então, esse é o processo de você meditar, de você trabalhar com o seu corpo. O trabalho com o corpo é algo que faz muito bem para a sua mente, para o funcionamento do cérebro. Então, tudo isso é válido, mas não é a saída para todos os problemas, porque a saída para todos os problemas não existe. Sempre a gente vai ter problema, porque a gente vive num mundo escasso. E como a gente tem vontades praticamente ilimitadas, recursos limitados, sempre vai existir a angústia da decisão. Isso a gente não vai conseguir tirar da nossa vida e isso faz parte. Se você não gosta, não tem o que fazer. Então o que nós temos é uma prática inteligente que usa técnicas puramente físicas inspiradas no Hatha Yoga com o objetivo de melhorar o corpo e a mente e conquistar mais saúde física e mental. Ensinamos os alunos a praticar posturas com segurança, respirar melhor, relaxar e meditar, pois através da prática física aprimora-se a capacidade de autoobservação e contemplação. Então o yoga, ele pode ser só meditação, e não está errado você assumir o yoga só como meditação. Mas os asanas, eles são uma contribuição enorme do Hatha Yoga, e depois esses asanas foram se desenvolvendo também, tem muita influência do Ocidente nos asanas que a gente pratica hoje, mas isso não quer dizer que eles não funcionem. Os asanas funcionam como uma técnica corporal muito completa, muito benéfica. Mesmo quem faz outras atividades físicas, como musculação ou qualquer tipo de esporte, vai ser beneficiado com a prática dos asanas. Não só os asanas de alongamento, mas também os asanas de força. Então a prática dos asanas é algo que faz muito bem. Mais uma vez, ela não vai resolver todos os problemas de saúde, não é porque você não faz uma determinada postura que você não está bem internamente, que seu estado... Não, aquilo ali é limitação física mesmo, mas o corpo, assim como o cérebro, ele é maleável, ele é transformável. E a prática repetida de algo com esforço muda completamente o nosso corpo,
assim como a meditação, ela muda o formato do nosso cérebro. O cérebro, ele possui uma capacidade que é chamada neuroplastia, que é a sua capacidade de modificar, de se moldar. Então, ele é sim suscetível à técnica, suscetível ao que acontece no nosso mundo, e ele pode se modificar. E isso também explica que a gente não tem uma personalidade única que vai ficar para sempre. Você pode mudar, modificar essa sua personalidade à medida que você vai tendo diferentes estímulos e vai gerando esforço, porque é preciso esforço para que essas transformações de fato aconteçam, esforço e repetições. A visão do Yoga Teu é naturalista, o que significa explicar todos os fenômenos a partir de causas naturais. A partir da lógica e da razão, com as informações necessárias, pode-se chegar à compreensão de qualquer fenômeno. Então a minha observação é que o conhecimento ele não exige uma autoridade, tá? Você não precisa aprender com a autoridade. Não, o conhecimento está espalhado na sociedade. Qualquer pessoa, usando a lógica e a razão, pode chegar a conclusões que podem refutar um especialista. O conhecimento não pertence a nenhuma pessoa, a nenhuma escola, a nenhuma linhagem, a nada. O conhecimento está distribuído e ele pode ser alcançado sempre que a gente busca esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, de aprender, de questionar, de se melhorar, de buscar novos argumentos e de evoluir. Então, pessoal, a minha conclusão sobre o Yoga Teu é isso. A gente tem no link agora, se você não é praticante do YogiNap, a gente tem um link ali se você quiser conhecer, aprender mais. Então você já pode clicar ali, a gente tem uma condição especial para quem está participando aqui da live, tá? Clicando ali no link você pode ver qual que é. Muito obrigado a todos, agradeço aí a audiência de todo mundo que veio. Compartilha esse link aqui com a sua professora lá, Suelen, e você compartilha aí com seu amigo que acredita em tudo, ou não, ou compartilha com aquele seu amigo que falava, não, cara, esse negócio de yoga aí é muito místico, essa coisa aí é pra bicho grilo, eu sou mais racional. O raciocínio é uma grande conquista espiritual, é uma coisa que a pessoa leva meio século pra desenvolver. Essa frase não é minha, é do Nelson Rodrigues.